Agora eu vou contar a história do índiozinho e o jacaré. Era uma vez um índiozinho muito brincalhão e corajoso e que se chamava Cauê. Como todos os curumins, Cauê adorava brincar com peão, peteca, que são instrumentos indígenas, não é? Gostava de brincar de pique-esconde, pega-pega, cabo de guerra e muitas outras brincadeiras que vocês conhecem. Cauê era super divertido, adorava se reunir com seus amigos e passava quase todo dia brincando e explorando a mata. Primeiro fazia as tarefas da escola, depois ele ia brincar. Cauê adorava andar pela mata e ver tantos bichos diferentes. Ele via sapo, anta, jabuti, arara, mico-leão dourado, onça, cobra. Cauê dizia que não tinha medo de nada e que ele podia até enfrentar uma sucuri, que ele não ia ter medo, ele ia enfrentar bonitinho porque ele não ia ter medo. Mas todo mundo tem medo de alguma coisa, não é? É normal. Só que às vezes a gente não quer admitir que tem medo e Cauê também era assim. Ele não queria dizer para ninguém, porque achavam ele muito corajoso, ele não queria dizer para ninguém que ele tinha medo de um único bicho, o jacaré. Ele não podia nem ouvir falar em jacaré, que ele tremia todo por dentro, ó. Ficava se tremendo de medo. Jacaré era um bicho que ele tinha medo. Ele não podia nem imaginar dando de cara com um jacaré. Diz que não sabia o que é que ele ia fazer. Só em pensar naquela boca gigantesca, cheia de dentes enormes e pontudos. Ai, que arrepio que ele sentia de medo. Mas um dia, os amigos de Cauê o chamaram para dar uma volta de canoa no rio, para pescar. E era justo o rio cheio de jacarés, ele sabia. Ele se arrepiou todo. Ele disse, e agora? Como que eu vou dizer que não vou se eu tenho medo e eles não podem saber? Ele disse, não, eu tenho que voltar para casa para ajudar a mamãe, que ela vai fazer farinha e eu preciso ajudar minha mãe. Aí os amiguinhos dele, eram 10 índiozinhos, diziam assim, vamos lá, maninho, vai ser legal. O que foi? Você tá com medo? E ele, para que os amigos não pensassem que ele estava com medo, mesmo a contragosto, ele foi com esses amigos. Pegaram a canoa e o sol estava forte, o rio estava calminho. Pegaram essa canoa e foram remando pelo rio, muito animados, brincando, e Cauê todo com medo, né, apreensivo, com medo de aparecer um jacaré. Ele ficava olhando de um lado para o outro para ver se ele via algum jacaré. E todos brincando e tudo. O que foi, Cauê? Você tá com medo de quê? Não, eu só tô tendo cuidado, tô vendo aqui as coisas como estão. Aí Cauê ficou olhando para um lado e para o outro, e nesse olhando para um lado e para o outro, Cauê avistou um jacaré. Vinha um jacaré enorme, com os olhos horripilantes, aparecendo por cima da água e se aproximando da canoa onde eles estavam. Aí Cauê gritou, jacaré! Foi o maior alvoroço. Os índiozinhos começaram a remar desesperados em direção à margem do rio para pularem para a terra, né? Foi um desespero tão grande, com tanto índio lá dentro, que a canoa quase virou. Quase, mas não virou, graças a Deus. O jacaré estava faminto e doido para comer um índiozinho daquele. Abria seu bocão e nadava rapidamente atrás deles. Dizia assim o jacaré, hoje eu vou encher minha pança com os 3 índiozinhos. Ele pensava.
Quando ele já estava alcançando a canoa, apareceu um índio, o índio mais temido da tribo, o Biratã. Ele era o índio mais corajoso da tribo. Ele já tinha lutado com muitos jacarés e ele era famoso porque ele lutava com os jacarés e ele sempre venceu os jacarés. Ele matava todos que apareciam. E esse jacaré já tinha ouvido falar em Ubiratã. Quando ele estava se aproximando e viu que era o Biratã que ele ia ter que enfrentar, achou que não valia a pena lutar com ele e que o melhor era matar sua fome comendo peixinhos. Então ele se virou, deu meia volta e foi embora. Quando os meninos, os índiozinhos, viram que o jacaré tinha ido embora, suspiraram aliviados e fizeram a maior festa. Foi uma festa tão grande nessa margem desse rio. O Biratã, ainda bem que você apareceu, agradeceram ao Biratã. Muito obrigado que você nos salvou do jacaré. Cauê era quem estava mais aliviado. Claro, né? Ele disse ir, porque ele viu que ele devia ter ouvido o coração dele. Não ter ido porque ele sabia que tinha jacaré. Mas para os amigos não pensarem que ele era medroso, ele resolveu ir. Mas não vale a pena se fazer isso. Então, ele que estava mais, ele que tinha medo, os outros não tinham. Então, quem mais ficou aliviado foi ele. E aí ele disse, a partir de hoje, nunca mais eu vou nadar e pescar sem ter uma pessoa, um adulto, ou se o Biratã não estiver perto da gente. Se meus amigos chamarem, eu não vou ter mais vergonha de dizer. Vocês se lembram daquele jacaré? Eu não vou não, porque eu tenho medo. Afinal, certos medos servem para proteger a gente, não é mesmo? Quem vai brincar com fogo sabe que se for brincar com fogo vai se queimar. Não é? Quem vai chegar numa janela e se debruçar na janela? Não vai, porque sabe que vai cair. Então, medo de algumas coisas é importante. Tem que ter medo mesmo. Não é vergonha, não. Não vai ter medo de tudo. Pode brincar de escorregadeira, pode brincar de balanço, pode brincar de correr. Mas as coisas perigosas que papai, mamãe, vovó, que os adultos dizem não faça porque é perigoso, não pode fazer, ok? Piririm, pim, pim. Essa história chegou ao fim. Um beijo.